Bispo Macedo. Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. As famosas aventuras das fábulas e histórias do Bispo Macedo, contadas por seu empregado e bispo milionário, Bispo Macumbeiro. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos que o Bispo Macedo estava travando uma guerra com um demônio numa reunião. E esse demônio levou umas 2h30 para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro. O Bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. Em dado momento, o Bispo Macedo falou assim: solta ele! Já estava escurecendo, era uma concentração ao ar livre. E o Bispo Macedo falou: solta ele. Andou na direção dele, aquele jeitinho do bispo, né? Quando chegou pertinho dele, disse assim: presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei água, joguei óleo, nada, né? Tá bom. Deixa de ser pela palavra, deixa de ser pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, diabo. Porque aqui só tem duas pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a Esther sabe quem eu sou. Ele e você. Os dois sabem quem eu sou nos bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui e lá fora, eu apronto miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, seu desgraçado, cai de joelhos o demônio, pum. E daí mesmo, bate em retirada e solta esse rapaz, o demônio. O bispo abriu a Bíblia, usou versículo, jogou óleo, consagrou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta, embora o demônio batendo em todo mundo. Quando o Bispo Macedo apelou para a vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, daquela porta para fora. O governo nega. Obreiros e membros juram que é verdade. Bispos e pastores fingem que acreditam. Bispos da cúpula IURD, familiares do Macedo e Macedo ficam ricos. Que Jesus Cristo, que nada é a santidade do Macedo, que vale no nome do Macedo. Vai expulsar demônios e vai curar enfermos. Está escrito na Bíblia do Macedo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia a você que está acompanhando agora essa live. E boa tarde, você que vai acompanhar à tarde. Boa noite, você que vai acompanhar à noite essa live. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que nós já temos comentado e já temos falado aqui no nosso canal, que é a respeito do dízimo. O que nós pensamos, né, a respeito do dízimo. Inclusive, existem 3 vídeos que você pode assistir, se você ainda não assistiu, está aí no canal. Um que fala somente de Malaquias, outro que fala de Melquisedeque, Abraão, e também um que fala a respeito de Jesus, quando falou para os fariseus: ai de vós, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Então, explica a respeito do dízimo, como que os religiosos, os líderes religiosos, os cães gulosos, eles enganam as pessoas com esses versículos, com essas passagens, deturpando totalmente as escrituras, o que diz o contexto, o texto, eles deturpam para arrancar o dinheiro das pessoas. Deixa eu cumprimentar aqui o Cláudio de Paula, também o William F. Modesto, o Eduardo Pereira, a Anne Vitória, o Nonato Rosalino, também está aí nos comentários aí no chat, né? E eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 20,
a partir do versículo 19. O Adriano, um abraço, Adriano, para toda a família também, o Edson Fernandes Ortiz, né? Wendel da Silva, Andréia também está aí. Sempre importante, e a gente sempre repete isso, mas é porque é muito importante você compartilhar o vídeo com outras pessoas e você também sempre dá o seu like. Dá o seu like, nunca esquecer de dar o seu like. Por quê? Porque você dando o seu like, que não custa absolutamente nada, você fortalece o canal para que o YouTube entenda que você gosta dos vídeos, para que você receba notificações quando nós estivermos aqui ao vivo e também para indicar o vídeo para outras pessoas, tá bom? Bom, em relação a essa questão desse versículo que os religiosos gostam muito de usar, que é o versículo 25 do capítulo 20 de Lucas, quando Jesus disse assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, os religiosos usam isso aqui para dizer que Jesus estava aqui falando a respeito do dízimo, para dar a Deus o que é de Deus. Então, eles usam, né, para enganar as pessoas, iludir as pessoas, e dizem que Jesus estava se referindo ao dízimo. Mentira. É uma mentira muito grande. Mais uma mentira dos líderes religiosos. Mais uma mentira. Porque o assunto aqui não é dízimo. O assunto aqui não é dízimo. O assunto aqui é imposto. O assunto aqui é imposto. Por quê? Porque naquela época havia a seguinte situação. Os romanos, eles dominavam praticamente o mundo inteiro. Então os romanos também dominavam os judeus, dominavam ali Jerusalém. E todos os povos que os romanos conquistavam, então eles obrigavam que esses povos pagassem tributo, pagassem um imposto a César. Era isso. Pagasse um imposto a César. Então tinha que pagar um imposto a César. Você sabe que os religiosos, os líderes religiosos, até hoje eles não gostam de pagar imposto. Eles não gostam. Inclusive, principalmente no Brasil, você vê que as entidades religiosas sem fins lucrativos não pagam imposto. Não pagam imposto. E o pior, não pagam imposto e não são fiscalizadas pelo governo. A lei é frouxa. A lei é totalmente frouxa para com os líderes religiosos, principalmente os evangélicos no Brasil. Mas vamos aqui ao texto que está em Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Que parábola era? Que parábola era? Era a parábola dos lavradores maus. Então Jesus estava se referindo justamente aos religiosos daquela época. E é bom você entender que naquela época haviam os religiosos, né, os fariseus, os escribas, haviam os herodianos também. Haviam ali várias pessoas que faziam parte de uma elite política e uma elite
religiosa. E Jesus, ele era justamente contra tudo isso, contra esse sistema político-religioso que existia naquela época. Então, observando, quer dizer, esses religiosos observando a quem? Observando a Jesus, subornaram emissários. Então você veja que na época de Jesus já havia o suborno, então subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então você veja que já havia naquela época, né, uma aliança diabólica entre religião e política. Então o que você vê hoje no Brasil, por exemplo, não é nenhuma novidade. Já havia essa ligação entre os religiosos e também a política. Então você vê, eles queriam entregar a Jesus. Então o consultaram dizendo, olha só as palavras: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeito humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? É lícito pagar tributo a César ou não? No fundo, eles queriam pegar Jesus. Se Jesus falasse que não era lícito pagar tributo a César, eles iriam entregar Jesus às autoridades, dizendo que Jesus estava contra César, contra o governo, contra as autoridades, né? Então, se Jesus falasse que sim, então eles colocariam o povo contra Jesus. Então, o que Jesus fez? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostra-me um denário. De quem é a infige e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Então, aqui, em momento algum, Jesus está falando de dízimo. Jesus está falando de um imposto. E naquela moeda havia a imagem de César. Então, Jesus disse: de quem é essa imagem? É de César. Então dá a César o que é de César, que é o reino deste mundo. E dá a Deus o que é de Deus. Quem é a imagem de Deus? Somos nós. Então nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. Deus, ele quer você. Deus, ele quer o seu coração. Quem quer o seu dinheiro é o governo. Quem quer o seu dinheiro são os líderes religiosos. Eles que querem o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu arrependimento. Deus quer o seu amor, a sua adoração. O reino de Deus é espiritual. O reino de César é o reino deste mundo, que busca poder, que busca dinheiro, que busca todas essas coisas. Então não tem nada a ver aqui com o dízimo. O que nós vemos aqui é que desde aquela época, os líderes religiosos, eles não gostam de pagar impostos. E como a lei é frouxa, então eles deitam e rolam, como se diz. Porque, por exemplo,
Onde é que entra na cabeça de uma pessoa que é cristã, de uma pessoa que segue os ensinamentos de Cristo, o ensinamento de Jesus, entender um homem como o Bispo Macedo, que se diz um pastor, se diz um homem de Deus, ter um banco. É um banco. Ele é dono de um banco, sócio de um banco. Como explicar ele ser dono de uma emissora, de uma rede de televisão? De uma rede de televisão. E rádios também. E, em muitos casos, usando laranjas, usando bispos, parentes e pastores e até membros da instituição como laranjas. Como explicar? Se o reino de Deus, se Jesus disse que, ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, era para que aqueles que são pastores, que seguem os ensinamentos de Cristo, eles não deveriam ter nada. Mas, pelo contrário, eles se enriquecem cada vez mais. Por quê? Porque é muito fácil num país onde as instituições religiosas não pagam imposto e não são fiscalizadas, então é muito fácil esses homens se enriquecerem. Porque, por exemplo, não paga imposto do que recebe. Então, o dinheiro que entra na instituição, só para você ter uma ideia, todo dinheiro que entra na instituição, ele não é taxado, não se paga nenhum imposto. E não é fiscalizado de onde vem o dinheiro, porque a maioria das ofertas, elas vêm em dinheiro. Poucas pessoas, dentro do todo, elas fazem transferência bancária ou elas dão em cheque. Normalmente elas dão em dinheiro. Então o volume de dinheiro é muito grande. Como não é fiscalizado, é muito fácil desviar uma parte daquele dinheiro, né, para fazer caixa 2, para ir para outras finalidades. E quando se vai depositar no banco, não tem que se justificar de onde veio aquele dinheiro. Apenas dizer, olha, é de dízimos e ofertas. Então, pode entrar dinheiro de todos os lugares que é só chegar no banco e dizer, olha, foram dízimos e ofertas. Então, pode vir dinheiro de tráfico, pode vir dinheiro, por exemplo, de propina de político, pode vir dinheiro de todos os lugares e entrar numa determinada denominação religiosa. E esse dinheiro é depositado como dízimo e oferta. E depois ele pode sair como contrato para uma empresa, para fazer uma obra, um contrato superfaturado, para fazer uma obra, um contrato com uma rádio, um contrato com uma emissora de televisão, e aí o dinheiro está limpo, está lavado. Está lavado. Entram milhões. Esses milhões não se paga imposto. E aí como que um líder religioso ele pode ficar rico? Muito fácil. É um líder religioso, ele fica rico muito fácil. Entra o dinheiro sem pagar imposto. Depois ele mesmo pode simular um empréstimo, ou seja, a igreja emprestar o dinheiro para ele. Sabe lá se ele vai pagar ou não. Né? Aí ele vai e compra uma televisão. Depois ele mesmo faz um contrato da emissora com a igreja, um contrato superfaturado, para poder tirar o dinheiro da igreja e colocar na emissora dele, que é o que o Bispo Macedo faz. Por que a Igreja Universal do Reino de Deus ela tem um contrato com a Record de mais de 500 milhões de reais por mês, aliás, por ano. 500 milhões de reais por ano. E o contrato vai de acordo com aquilo que seja a necessidade da TV, da Record. Se a necessidade é 500 milhões,
o contrato vai ser de 500 milhões. Se a necessidade é de 600 milhões, o contrato vai ser de 600 milhões. E assim fazem outras coisas. Podem, por exemplo, simular por exemplo, um salário altíssimo para um líder religioso que a instituição vai pagar. Pode simular, no caso, como se fazia com o meu cartão, a minha conta, o cartão que era usado pelo Bispo Macedo e pela Dona Esté, simula gratificações, simula bônus altíssimos. Ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza. Ninguém quer meter a mão nisso. Né? Ninguém quer meter a mão nisso. Ninguém quer colocar a mão nisso. Ninguém quer investigar isso. Porque estão todos juntos. Estão todos juntos. A lei é frouxa em relação a isso. Eles ficam ricos como? Um líder religioso tem uma instituição religiosa, não paga imposto, não é fiscalizado. Ele simplesmente manda fazer um livro, depois ele vende o livro para a própria instituição religiosa e ele cobra o que ele quiser. E aí ele vai receber direitos autorais e vai ficar rico com direitos autorais. Ele pode mandar fazer um filme também dele, depois fazer arrecadação na própria instituição para as pessoas comprarem os ingressos, ou até mesmo tirar dinheiro da oferta, dos dízimos das ofertas para se comprar ingresso, e ele vai ter uma bilheteria extraordinária. A bilheteria, o número de ingressos que ele quiser vender, ele vai vender, porque ele vende para ele mesmo. Ele é dono da instituição, ele é dono da igreja. Ele faz o que ele quiser. E a lei é frouxa. A lei é frouxa com os religiosos. Então o que Jesus está falando aqui é de imposto. Não é de dízimo. Você não tem que dar dízimo nenhum a religião nenhuma. Você deve pagar os seus impostos ao governo. Se é justo ou não, isso é outra coisa. Você deve pagar. Mas não caia nessa de que se você der o dízimo numa instituição, você está dando para Deus. Mentira, Deus não quer isso. Deus não quer o seu dinheiro. Nenhuma parte da Bíblia, Deus está pedindo o seu dinheiro. E Deus pede a você, é o seu coração, a sua vida, em que você demonstre o seu amor para com o seu semelhante. Em outros países, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Por isso que eles não se criam naqueles países chamados países de primeiro mundo. Eles não se criam. Eles vão se criar justamente nos países chamados países de terceiro mundo, países que são, na maioria das vezes, governados por corruptos. Então eles se dão bem. Eles se dão bem. Porque não pagam impostos, não são fiscalizados, podem fazer com o dinheiro que as pessoas dão, enganam as pessoas dizendo que a pessoa vai receber isso, vai receber aquilo, e ela vai dando, vai dando, vai dando, vai dando. Pode entrar dinheiro também de corrupção, de propinas na instituição, que não é fiscalizado. Então eles deitam e rolam, como se diz. Fazem o que querem, principalmente nessas instituições religiosas que não existe um conselho, onde um ditador ele diz o que se faz ou não com dinheiro. Aquela questão de assembleia, de ata, isso, aquilo outro, é só para inglês ver. Não tem nada disso. A ordem vem de cima. Na Igreja Universal do Reino de Deus não tem nada disso. A ordem vem do Bispo Macedo. O que Bispo Macedo manda é o que todo mundo faz. E quem está lá me diga o contrário. Se disser o contrário, está mentindo. Se disser o contrário, está mentindo. Mentindo. Nos países de primeiro mundo, em alguns países, é assim. O governo dá a isenção dos impostos, mas fiscaliza. Quer saber o que está sendo feito com o dinheiro.
quer saber como que o dinheiro entra e como que o dinheiro sai. E para onde sai. Em determinados países, por exemplo, a pessoa que é aposentada, a pessoa que vive de uma reforma, a pessoa que vive do Estado, ela não pode dar oferta na instituição, na igreja, na instituição religiosa. Porque se ela vive do Estado, então ela já está recebendo ajuda do Estado. Então, pelo contrário, aquela instituição tem que ajudar ela. A instituição tem que ajudar os aposentados, tem que ajudar os necessitados, tem que ajudar os moradores de rua, porque a isenção dos impostos, a intenção de dar isenção de impostos é justamente essa. A instituição religiosa não paga imposto, mas ela ajuda a pessoa que necessita. É ela a instituição. Não é, na hora de pedir ajuda, pedir aos membros, pedir aos obreiros, pedir aos jovens que doem para que a instituição entregue. Não, é tirar do dízimo e da oferta. Tem que sair do dízimo e da oferta. Tem que sair da conta na instituição. Em alguns países é exatamente assim. E outra, em alguns países, o líder religioso, mesmo que ele não seja no papel ali, né? O líder daquela instituição, mas se ele é o mentor intelectual daquela instituição, ele não pode ter uma rádio e a instituição ter um contrato com a rádio, ou ter um contrato com a televisão. Não. Eles chamam isso de conflito de interesses e não permitem. Por isso que o Renatinho Cardoso não gosta das leis da Inglaterra, do Reino Unido, porque não permite eles fazerem isso. Quando sai dinheiro da Inglaterra para algum lugar, da instituição, tem que dizer para onde vai. Vai para construir um templo em outro lugar, então tem que mandar o projeto do templo, tem que mandar tudo, o dinheiro não sai. O governo não deixa sair. Por isso o Renatinho Cardoso não gosta das leis da Inglaterra. E até usou isso na época da campanha. Estão querendo vão fazer aqui no Brasil o que faz no Reino Unido, porque eles não deixam ter vários horários de emissora de televisão, eles não deixam ter o tipo de evangelização que eles dizem que é evangelização, não deixam fazer, não permitem fazer a exploração das pessoas. Por isso o Renatinho Cardoso, o bispo fake da Universal, né? O bispo fake, aliás, não só bispo fake, o marido fake da Universal, ele não gosta das leis do Reino Unido, porque não permitem eles fazerem o que eles querem. Eles não conseguem se criar nesses lugares. Agora, no Brasil, na África, na América Central, na América do Sul, eles deitam e rolam. Eles deitam e rolam. Deitam e rolam. Então, mais uma vez, eu digo para você, essa passagem aqui, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não tem nada a ver com o dízimo. Bom, deixa eu ler aqui alguns comentários. Milton Menezes. Praticasse o Evangelho de Jesus verdadeiro, esse país seria totalmente diferente, transformado, mas nos bastidores são totalmente pessoas, homens diferentes em prol do seu próprio interesse. É isso mesmo. Tem aqui a Maria Gardênia, diz que é do Senhor Jesus. A Lúcia Gomes, bom dia. Quem lê a Bíblia Sagrada não se deixa enganar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela diz aqui, Meire Lucas, uma dúvida, todo o conteúdo é sempre sobre a Igreja Universal, não é muita energia utilizada? Não. Eu fiquei lá 30 anos, eu só estou 6 fora, ainda faltam 24 anos.
Então ainda tem bastante tempo aí. Milton Menezes, eu sou louco por Jesus. O William Modesto, falo para minha família que tem trechos que muitas vezes podem ser tirados com uma pinça e alterado, manipulado, mas as frases são a palavra mata, tem que vigiar. Eu vou fazer um vídeo sobre também essa questão que a letra mata. É mais uma vez eles deturpando a Bíblia, deturpando para que as pessoas não conheçam. Bom, eu quero desejar a todos vocês um excelente sábado, um excelente final de semana. Aproveite a sua família, não fique andando atrás desses templos religiosos onde só querem o seu dinheiro, só querem você para lhe usar, para lhe escravizar. Aproveite a sua família, tá? Igreja não são paredes. Igrejas não são paredes. Aliás, eles usam sempre esse argumento. Temos que construir uma igreja, temos que reformar uma igreja, porque eles associaram que templo e igreja são a mesma coisa. E não são. Igreja são pessoas. Pessoas em todo mundo que fazem parte do corpo de Cristo. Isso aí que eles chamam de igreja é templo. E eles usam isso aí para tirar o dinheiro do povo, porque estão sempre pedindo para pagar luz, para pagar água, para pagar aluguel. E você vê que entra muito mais do que as despesas. E depois o que sobra, eles vão desviando para outras coisas. É isso que eles fazem. Então aproveite a sua família. Um forte abraço e vamos em frente. Digo para você, as denúncias, elas continuarão. Um forte abraço. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.